Queridos amigos, estamos aqui em mais uma sessão da tarde do Legal Educacional, as segundas criminais do Legal Educacional. Eu sou o Rodrigo Capobianco e eu tenho aqui a honra de ter as duas youtubers do Legal aqui ao meu lado, não é? Como vão, senhoras? Tudo bem? Tudo certo? Bem, tudo bem. Muito obrigada. Oi, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, quero agradecer por passarem a tarde conosco, agradecer os likes e vou pedir para compartilhar o vídeo, para dar os likes, para se inscrever no canal, mas ativem o sininho para receber as notificações, porque toda vez que você ativar o sininho, você vai ficar por dentro das nossas novidades. E novidade é que não falta, né? Toda hora o Legal está tentando trazer inovações aí, sempre presente nas mudanças legislativas, jurisprudenciais, em todas as áreas, como vocês sabem muito bem, né? Isso. E, professor, hoje eu quero festejar, porque, como eu falei para o senhor, hoje nós batemos a marca de... 5.000 pessoas, não, talvez? Não. Quantas pessoas? Não. 5.000 é um número bom, né? Mas pessoas. É muito melhor. É 10, melhor. 15? Quanto que é? Muito mais. Neide, você fala pro pessoal de casa? 91 mil inscritos no nosso canal, pessoal. Então, compartilha mais, porque a nossa meta é 100 mil. E vamos passar de 100 mil, vamos chegar muito longe, né? Isso. Porque a qualidade aqui, com modéstia à parte, né? Eu faço parte desse time, mas a qualidade dos professores, né? Ela é muito grande, a qualidade dos profissionais que estão aqui por trás das câmeras, a qualidade das meninas no atendimento, tudo é realmente exemplar. Só não vem para o Legal quem realmente não conhece o Legal. Então, se vocês nos ajudarem aí com a divulgação dos nossos vídeos, das nossas sessões, se vocês derem esse apoio, com certeza nós vamos ainda chegar muito longe, popularizando o ensino jurídico no país. Sim, sim, E com qualidade, professor, com material de apoio, pode assistir várias vezes na plataforma EAD, pode sanar as dúvidas com os nossos tutores. Então, é um ensino voltado para a prática do dia a dia. Mas hoje, professor, eu trouxe a Ivoneide para falar um pouco sobre o curso da primeira fase do exame da ordem, não é, Ivoneide? Então, estou aqui, professor, para falar que vai começar dia 17/9, primeira fase da ordem. Então, a gente vai ter presencial e online. E o melhor é o preço. Primeira fase presencial, R$ 299 e online, R$ 99. Corre, pessoal, porque o presencial tem limite de vaga. O online não tem. Mas agora o presencial tem. Então, corre, porque ainda dá tempo de fazer sua inscrição. Lembrando o valor, R$ 299 o presencial e o 99 e o online, R$ 99. Então, corre. A gente vai entrar no bate-papo, vai passar as informações para vocês. A gente vai passar o nosso e-mail. O meu é ivoneide@legale.com.br. Agora passa o seu. E o meu é ester@legale.com.br, Ester sem H. Só complementando o que a Neide disse, o online tem muitas vantagens. Aí você pode assistir, não é, ilimitadamente, tem o material de apoio e você tem acesso ilimitado até o dia da prova. Isso faz com que você possa assistir várias vezes, sanar as dúvidas e assim aumentar a sua chance de pontuar na prova, não é, professor? Com certeza, com certeza. Tem muitos amigos que nos assistem aí nas segundas criminais e que já são advogados, outros estão estudando, mas mesmo aqueles que já são advogados conhecem tantas pessoas, tantos amigos que estão aí tentando fazer OAB já há um bom tempo, tem que começar a estudar e não parar de estudar. E como a Ester estava dizendo, o online é uma grande opção, porque se você tiver um estudo contínuo, todos os dias, um pouco, fazendo exercícios, tirando dúvidas, você com certeza chega lá, né? Então nós temos a primeira fase, depois temos segunda fase aqui também, né? Mas por hora, não se esqueçam que logo, logo a gente começa a primeira fase. Avisem para os amigos aí que eventualmente estão com essa pendência. Vamos tirar essa pendência da frente, vamos conseguir essa inscrição na OAB.
Isso. Professor, muito obrigada. Tenha uma ótima sessão da tarde. Para você aí de casa, se tiverem qualquer dúvida, estamos à sua inteira disposição. E aproveitem essa sessão da tarde que está espetacular aqui com o professor. Cheia de conteúdo. Muito bem. Então tá bom. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Licença. Muito bem, então depois da participação aqui das meninas do Legale, né, com esses recados importantes aí, eu gostaria então de convidá-los a acessar a página do Legale, www.legale.com.br, e aí você tem muito mais informações sobre os nossos cursos, sobre as áreas que nós temos aqui no Legale Educacional, né? Muito bem, hoje o tema é um tema bastante complicado, é um tema bastante delicado e que eu vou colocar para vocês, porque a gente não pode fugir, não pode falar só de alegria, né? Então eu vou falar desse tema porque, além de profissionais do direito, além de advogados, além de policiais, além de estudantes, além de todas as pessoas que estão envolvidas com o direito aqui, nós somos pessoas de família. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos, né? Alguns temos netos, e esse tema ele faz parte cada vez mais do dia a dia das sociedades modernas, né? Vamos falar de um tema pesado, mas um tema importante, esse daqui, ó. Vamos falar de pedofilia. Isso mesmo, vamos falar de pedofilia, que ele se insere no sistema penal não como um crime. Não é um crime, o que é um erro técnico que as pessoas costumam cometer com alguma frequência, né? Pedofilia não é crime. Vamos entender essa afirmação que eu estou passando para vocês. Dá uma olhadinha no slide. Então, o nosso tema aqui é pedofilia, e eu já ponho algumas questões aqui para a discussão. Crime. Já falei que o crime não existe, né? Já vou explicar em que termos que seria ou não crime. Doença, talvez. Vamos analisar essa questão da doença. E também a questão de prisão ou tratamento. Prisão ou tratamento, né? Também é um assunto que a gente queria destacar aqui para vocês. Bom, por que eu afirmei que pedofilia não é crime? Porque não existe nenhum crime no Código Penal ou em legislação especial punindo a pedofilia. Pedofilia é um estado, é a pessoa que se encontra com um problema, não é? Nós buscamos aqui uma definição de pedofilia, de pedófilo, dentro da Wikipédia. Dá uma olhada o que ela diz para nós. Então, olha só. Pedofilia não é crime. A exteriorização da pedofilia que pode ser crime, ok? Já vou explicar um pouquinho mais que isso. Segundo a Wikipédia, pedofilia é um transtorno psiquiátrico em que um adulto ou adolescente mais velho sente uma atração sexual primária ou exclusiva por crianças pré-púberes, geralmente abaixo dos 11 anos de idade, não é? Então perceba que, segundo essa definição da Wikipédia, não podemos tomá-la como verdade absoluta, né? Mas nos dá uma boa ideia do que seria um transtorno psiquiátrico. A pessoa, ela se sente atraída por crianças, não é? Por pré-adolescentes, adolescentes precoces, segundo hoje a noção moderna da medicina. A adolescência começa biologicamente a partir dos 10 anos. A lei
diz que a adolescência é a partir dos 12 anos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz essa diferença. Criança até 12 anos incompletos e adolescente dos 12 anos para frente, né, até 18 anos incompletos seria adolescente. Mas a medicina, diante da evolução fisiológica do ser humano, né, tem considerado adolescente a partir dos 10 anos hoje. Então eu posso dizer que o pedófilo é um sujeito que se sente atraído por crianças, pré-púberes, por adolescentes precoces, pré-adolescentes, né? E essa atração, que é um transtorno psiquiátrico, ela por si só não é crime. Entendam isso, não é? Porque, aliás, é uma forma muito importante de tratar o tema. Imagine, os senhores, que um amigo de vocês, um parente de vocês, te procurasse chorando para te pedir ajuda e dissesse para você que tem problemas. Dissesse chorando que quando olha para uma criança sente uma atração sexual. Pois bem, essa pessoa seria um pedófilo, não é? Mas aí você, com frieza, questiona dessa pessoa o que ela tem feito, o que ela faz, se ela já abusou de crianças, qual é a conduta que ela toma, não é? E aí ela diz, não, nunca fiz nada e nunca farei nada. Mas quando eu olho, eu sinto essa atração, mas eu consigo me controlar. Muito bem. Então, que crime essa pessoa está praticando? Nenhum. Na verdade, o pedófilo, ele em si não pratica crime, mas aquilo que ele faz, aquilo que ele não se controla é que trata como crime. Então, o pedófilo, ele pode praticar o quê? Ele pode praticar, por exemplo, o estupro de vulnerável. E outros tantos crimes previstos na legislação. Vale destacar que a legislação moderna, não estou falando de uma legislação antiga, estou falando de uma legislação de 2009. Em agosto de 2009, o Código Penal foi modificado. E lá, no título que tratava dos crimes contra os costumes, passou a tratar de crimes contra a dignidade sexual. Uma modernização deste tema. E dentro da dignidade sexual, abriu um capítulo especial para proteger o vulnerável. Quem é o vulnerável? Segundo a lei, o vulnerável é o menor de 14 anos. Também é vulnerável, independente da idade, o doente mental, aquele que não tem capacidade de discernimento, de saber o que é certo ou errado. E também é vulnerável, segundo a lei, aquele que não pode oferecer resistência. E não pode oferecer resistência por quê? Porque está bêbado, porque está drogado, porque está até adormecido. Existem algumas drogas, e eu posso citar, por exemplo, Boa Noite Cinderela, que é uma droga que se coloca numa bebida, num alimento de alguém, e a pessoa, ao ingerir aquele alimento, ela dorme profundamente. E, de repente, alguém abusa sexualmente dela a partir daquele sono profundo. Essa pessoa é vulnerável, né? E aquilo que o outro está fazendo chama estupro de vulnerável. Porque o Código Penal abriu lá um capítulo inteiro para proteger de forma diferenciada o vulnerável. E atenção, eu não estou falando do legislador de 1940, quase 80 anos. Eu estou falando do legislador de agora, o legislador do século XXI, do ano 2009. Ele criou um crime chamado estupro de vulnerável. E esse estupro de vulnerável não é constranger. O estupro de vulnerável é ter a relação sexual, seja ela conjunção carnal, ou seja ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal com o vulnerável. Então, o que está afirmando o legislador de 2009? Ele está afirmando que o menor de 14 anos não pode ter sexo. Vejam,
como é polêmica essa situação. Por quê? Porque muitos entendem, e até por conta daquela evolução biológica, fisiológica, que eu disse aos senhores há pouco, que hoje as pessoas que têm 14 anos, 13, são diferentes de antigamente. Antigamente eram bobões, ficavam por aí, não sabiam nada da vida. E hoje já tem todas as informações, hoje já sabem muito bem o que é certo, o que é errado. Alguns, inclusive, advogam pela redução da maioridade penal. Tema que a gente pode falar aqui, mais à frente. Vou programar para colocar aqui nas sessões da tarde, numa sessão da tarde futura, falar sobre esse tema. Mas a verdade é que o legislador de 2009 disse, não é bem assim. Hoje os meios de comunicação podem informar, hoje a constituição biológica pode ser diferente, fisiológica pode ser diferente, mas o menor de 14 anos não pode ter sexo. Ponto. Ainda que sejam namorados. Não é possível, não é bem possível que um rapaz de 18 anos namore uma menina de 13? Não é possível, claro. Não é possível que eles se amem, talvez seja o grande amor da vida deles para o resto da vida. E eles intencionam casar. Não é possível? Sim. Se eles tiverem sexo, ele pratica estupro de vulnerável, que é crime hediondo. Porque o legislador diz que não. Ah, mas e se essa menina já teve experiência sexual anterior? Mesmo assim. E se essa menina se dá à prostituição já há muito tempo? A lei disse que mesmo assim. E os tribunais superiores têm endossado essa posição. Não importa a experiência anterior, nada. O menor de 14 anos não pode ter sexo. Quer seja conjunção carnal, quer sejam atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Aí se o menino tem 15 e a menina tem 13, ele pratica ato infracional, ele está sujeito às medidas socioeducativas do ECA. Porque isso é crime. E quando um adolescente pratica um crime, ele pratica um ato infracional e está sujeito às medidas socioeducativas do ECA. Bom, mas espera aí, professor, então por que o legislador moderno, o legislador atual, ele entendeu isso como uma prática criminosa? Para o combate à pedofilia e à prostituição infantil. Pode ter certeza disso, não é? Porque vamos voltar ao nosso tema originário, pedofilia. E imagine que o pedófilo, então, que tem esse problema psiquiátrico e que sinta essa atração por crianças, por pré-adolescentes e tudo mais. Vamos imaginar que esse pedófilo, ele encontre vazão, chance de dar vazão a esse seu problema. Então, vamos imaginar que ele fosse à internet e encontrasse farta distribuição de fotos, de vídeos envolvendo crianças em questões sexuais. Pergunto aos senhores, isso não fomentaria muito mais as ideias, já o transtorno que ele tem, isso não elevaria? Sim. Agora vamos imaginar que fosse liberado então para uma criança ter sexo. Então a criança podendo ter sexo ali, o pedófilo não teria problema nenhum de se aproximar de uma criança. Ah, o menor de 14 anos pode ter sexo desde que ele tenha experiência. Ah, que experiência. Então ele se aproximaria, encontraria e daria vazão a todos esses problemas internos que ele tem. Pela legislação, não. Não pode ter. Não pode ter essa oferta, não é? Então, ainda que pelo Brasil afora, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, vocês que estão aí, Brasil afora, sabem que nas estradas, infelizmente, há muita prostituição infantil.
Sabe que em algumas regiões do país os próprios pais colocam os filhos na prostituição como um ganha-pão familiar, praticamente vendendo o próprio filho, vendendo a própria filha. Isso é uma realidade. Mas pensem o seguinte: o sujeito ele está passando por uma estrada e ele quer se satisfazer sexualmente. Ele tem a opção de ter uma relação sexual com uma prostituta adulta e que não pratica crime, porque a prostituição não é crime em si. As coisas que envolvem a prostituição é que acaba sendo crime. E ele tem a opção também de ter ali a relação sexual com uma criança, com um adolescente, só que ele sabe que ali é crime. E é crime hediondo, com penas rigorosas, né? O estupro de vulnerável tem pena mais rigorosa do que o estupro. O estupro tem pena de 6 anos mínima. O estupro de vulnerável tem pena de 8 anos mínima. Então, se o sujeito tem um mínimo, né, de bom senso, é difícil encontrar bom senso aí, mas ele vai escolher a prostituta que ele não corre riscos, né, criminais, vamos dizer. Então, com isso, a oferta de prostituição infantil acaba sendo reduzida. Não é? Lei de oferta e procura. Se menos pessoas vão procurar, por todos os problemas envolvidos nisso, né? Então também vai ter menos oferta. Menos procura, logo terá menos oferta com o passar do tempo. E quem sabe, quiçá, um dia teremos efetivamente a eliminação da prostituição infantil. Não é? E talvez a pedofilia. Né? A pedofilia é uma coisa muito séria. Ela pode bater às nossas portas. Não é? Ela pode estar dentro de casa. Não é? Há índices aí que demonstram que muitos molestadores são dentro do próprio lar. Infelizmente, as coisas acontecem dessa maneira. Mas, enfim, o legislador ele não protegeu o vulnerável só no Código Penal, hein? A partir do artigo 217, nós encontramos lá o capítulo que trata do vulnerável e protege o vulnerável com vários crimes. 2 hediondos, o estupro de vulnerável, o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração de menor de 18 anos ou de vulnerável, que é crime hediondo também, dentre outros crimes. Mas o ECA também tratou disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, de uma forma suplementar e bastante específica, o ECA traz lá, dentre as suas regras, crimes, a partir do artigo 240 do ECA, você tem crimes de combate à pedofilia e prostituição infantil. Então, você vai encontrar algumas regras, por exemplo, de não poder ter um bate-papo na internet, um chat que seja com menores, né? Com um papo sexual. Eu até posso conversar, sei lá, na rede social com uma criança, um adolescente, um parente, isso acontece na nossa vida, mas conversas normais, saudáveis, né? Mas se essa conversa ela for de cunho sexual, é crime. É crime, não é? E envolve muitas coisas, né? Os provedores de internet têm responsabilidade ali, assim que notificados, têm que tomar providências, não é? Isso, não só isso, mas como fotos, vídeos, que podem estar no modelo digital, dentro de um computador ou até na nuvem, mas também pode estar fisicamente em algum local, em álbuns, em fitas, não é? Isso tudo, a pessoa que tem esse material, ela pratica crime. E um detalhe muito interessante, o ECA, ele considera
também as montagens, ele considera também as encenações. Então imagine que tem uma criança encenando, fingindo que está tendo uma relação sexual e não tem. Se a pessoa tiver um vídeo, fotos com essa encenação, ela pratica crime. Se for uma montagem, é um adulto, mas aí fizeram uma montagem ali com o rosto de uma criança, muito bem, é crime da mesma forma. Por quê? Porque o combate à pedofilia, à prostituição infantil, né? O pedófilo ele não pode ter acesso a isso, ele não pode abrir um computador, entrar num site e ter acesso. Ele passa a considerar, senhores, aquilo que ele está vendo como se fosse uma atitude normal. Ah, eu gosto, né? O pedófilo falando, né? Ah, eu me interesso por crianças, mas não sou só eu, não. Olha quanta gente, esse também, aquele outro. Logo eu sou uma pessoa normal. Não é normal, isso é um transtorno. Então ele não pode encontrar isso. Nós temos que ter ali uma política forte no sentido de coibir isso, e a nossa lei é implacável em relação a isso, não é? Vira e mexe, vocês veem aí operações da polícia de combate à pedofilia, encontrando aí pessoas, né, que não se ligam, não é uma rede, não é uma associação criminosa, elas se ligam por afinidade mesmo, né? E que uma compartilha a foto do outro e tem no computador, tem no HD, às vezes escondido, mas a polícia acha no HD. Acha? Ah, professor, mas um dia eu recebi um vírus e que tinha uma foto lá, eu achei horrível, já deletei imediatamente. Atenção, isso não é que deletou imediatamente. Segundo os entendidos em tecnologia, não está deletado, não. Tem uma trilha lá do seu computador que isso estará. Mas você está com essa atitude, certamente mostrando a boa-fé. Não é porque está lá no seu computador que você é um pedófilo. Isso pode ter acontecido, chegou e deletou, enfim, né? E tudo isso dá para ser rastreado, dá para saber os momentos em que as coisas aconteceram. Mas fato é que a pessoa que guarda, a pessoa que em cima da hora elimina, não é? Isso tudo dá para ser rastreado. E aí nós temos uma série de crimes, até mesmo relacionados aos filmes, a pessoa que participa como ator, produtor, diretor, contracena, com crianças e adolescentes em cenas sexuais, em cenas de sexo explícito ou de nudez de cunho sexual, pratica crime, porque o ECA combate firmemente essas posturas. Para quê? Para inibir, tentar inibir a vazão da pedofilia. Então, quando eu digo para vocês que pedofilia não é crime, não é mesmo, mas a exteriorização da pedofilia, aquilo que o pedófilo faz, é que realmente pode ser considerado crime, não é? E temos que ser implacáveis nessa conduta dura para com as pessoas, né, que dão vazão, dão margem a isso. Claro, na minha opinião, como humanista, como uma pessoa que respeita o ser humano, tento respeitar de alguma forma, o ser humano que tem esse problema tem um grande problema. É um grande problema. A pedofilia é um grande problema. É um transtorno como tantos outros transtornos que existem, psiquiátricos, né? E, na minha opinião, é claro que isso requer um tratamento. É claro que, na minha opinião, também requer um olhar diferenciado para essas pessoas. Eu não posso simplesmente pensar que essas pessoas deveriam ser mortas, né? Acho que requer um tratamento. Há uma discussão internacional até acerca da castração química de determinadas pessoas que são abusadores sexuais, não só pedófilos, porque abusadores sexuais têm pedófilos e não pedófilos, né?
Mas existe essa discussão se a castração química seria uma saída ou não. Não vou entrar nessa área, até porque não conheço mais profundamente, não estudei mais profundamente esse assunto. Só sei que é bastante invasivo e, pelos dados que eu tive acesso, isso pode gerar outras tantas consequências também. É uma questão de amadurecimento, né? Mas, com certeza, este criminoso, este que pratica crimes sexuais, ele precisa ser olhado de uma forma diferenciada, né? Ah, professor, mas você está falando isso porque não está envolvendo nenhum parente seu, porque se envolvesse algum parente seu, aí você queria a morte da pessoa. Pode ser que eu pensasse assim mesmo, viu, senhores? Porque realmente quando a água bate no nosso pescoço, né, que a gente realmente vai saber se sabe nadar ou não, né? Então, se isso acontecesse, e oxalá Deus nos proteja para que nunca ocorra nada disso, né? Mas a verdade é que pode ser sim que eu mudasse o meu posicionamento. Mas, de qualquer forma, agora, de uma maneira fria, posso dizer para os senhores que tem que ser duro, tem que ser firme, tem que ter um combate bastante forte, mas esse combate tem que ter um olhar diferente porque é necessário um tratamento. Não é só deixar a pessoa num depósito humano, que seria uma prisão, e sim a buscar soluções para a causa, não só aquele efeito, né? Tratar do efeito sem resolver a causa vai voltar a produzir outros efeitos. Me parece isso uma constante, né? Bom, uma vez explicado todos esses aspectos, né, eu gostaria de passar para vocês algo que eu tirei de um site, né, que é uma forma de prevenção para todos nós, de como identificar um pedófilo e tentar, de alguma forma, blindar os nossos parentes, os nossos amigos desse risco, ok? Então, uma forma da gente começar a pensar diferenciadamente no olhar para com os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos e, enfim, os nossos amigos pequenininhos que precisam crescer, florescer, serem firmes para poder dar muitos frutos aí para o Brasil e para o mundo, né? E não seguirem, crescerem transtornados, né? Abusados. Então isso é muito sério, uma coisa muito importante. Antes de passar esse passo a passo, só um slide aqui, dá uma olhada. Né? Então, ó, o Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual do vulnerável, o ECA, que é a Lei 8.069, tratam dos crimes que o pedófilo pode praticar, né? Então, a pedofilia não é crime, mas ele pode praticar os crimes que estão no Código Penal e também no ECA, ok? Agora sim, né? Então eu tirei de um site como identificar o pedófilo, né? Então são alguns passos que eu gostaria de transmitir para vocês e gostaria que você transmitisse para outras tantas pessoas, porque isso é muito sério, muito importante para todos. Dá uma olhada. Então, como identificar um pedófilo? Isso está ali no site, né? Citando aqui a fonte, http://pt.wikiow.com, não é? É lá que nós extraímos esses itens, não é? Conhecendo o perfil de um pedófilo. Todos os pais querem proteger seus filhos contra predadores. Mas como manter seus filhos seguros quando você não sabe identificar o perigo? Isso é uma questão, né?
Qualquer pessoa pode ser um pedófilo, portanto, pode ser difícil identificar um, principalmente porque a maioria dos pedófilos inicialmente conquistam a confiança das crianças que sofrem o abuso. Então, muita atitude de um pedófilo ela começa aí. Né? Ela começa na conquista da confiança, não só da criança, como dos pais também. Muitas vezes os pais não têm ali o acesso a uma atitude rápida, né? Mas tem muitas pessoas que devagar vão se infiltrando na família, ganhando a confiança, né? Então, eles ganham a confiança. O primeiro a ganhar a confiança é das próprias crianças e depois dos pais também, dependendo da situação. Vamos lá. Entenda que qualquer adulto pode ser um pedófilo. Olha só, não há nenhuma característica física, profissão ou tipo de personalidade que todos os pedófilos têm. Eles podem ser de qualquer gênero, raça e a religião. Profissão ou hobbies dessas pessoas podem ser os mais diversos possíveis. Então, sem preconceitos, né? Não podemos achar, não, pedófilo é sempre uma pessoa que tem essa característica ou aquela característica, é um sujeito que é mais velho, é um sujeito que é rico, é um sujeito que é pobre, é um sujeito que é gordo, é um sujeito que é magro, é um sujeito que é homossexual, é um sujeito que é heterossexual, sem preconceito, porque qualquer pessoa pode ser um pedófilo. Não existe uma característica única que fala assim, não, é esse, por essa característica, com certeza, não é bem por aí. Né? Então esse é um alerta para a gente ficar atento a tudo que está em volta dos nossos filhos, das nossas crianças. Continuando. Um pedófilo pode ser charmoso, carinhoso e parecer uma pessoa boa, enquanto tem pensamentos predatórios. Isso significa que você nunca deve descartar a ideia de que alguém pode ser um pedófilo. É claro que eu não estou aqui pregando para vocês uma caça às bruxas, né? Ah, todo mundo... Doravante todo mundo é suspeito e, portanto... Não é assim. Não é assim. É que, na verdade, você tem que ficar atento, porque como não existe nenhuma característica comum que identifique essa pessoa, a pessoa não vem com uma tarja falando sou pedófilo, né? Então, qualquer pessoa, mesmo aquela mais educada, mais charmosa, né? Aquela pessoa que tenha um atrativo maior, ela também pode ser um pedófilo, com certeza. Não podemos descartar ninguém. Numa hipótese que aparecer, você não, essa não é, porque ela é assim. Cuidado, né? Toma cuidado com isso. Vamos seguir. Dois. Saiba que a maioria dos pedófilos são conhecidos pelas crianças que abusam. Não é? Nem sempre são desconhecidos. Nunca teve contato com a criança ali. Não é bem assim, hein? Toma cuidado. Ó. 30% das crianças que sofreram abuso sexual foram abusadas por um membro da família e 60% por um adulto que conheciam e que não era um membro da família. Isso significa que somente 10% das crianças abusadas foram abordadas por um completo estranho. Esse dado é significativo, hein, pessoal? Então vejam só, um completo estranho que a gente pensa, alguém que está passando na rua pega a criança e leva ela embora. Isso pode acontecer, não é? Tá distraído ali, alguém se aproveitar, mas é uma minoria. 30% membros da família, 60% pessoas que têm contato sem ser da família, mas que já tinham algum tipo de contato com a criança, né? Isso é muito relevante. Vamos seguir.
Na maioria dos casos, o pedófilo é alguém conhecido da criança por meio da escola ou de outra atividade, como um vizinho, professor, membro da igreja, instrutor de música, uma babá. Os membros da família, como os pais, avós, tios, primos, padrastos, entre outros, também podem ser predadores sexuais. A doença não escolhe, né? A doença não escolhe. O transtorno psiquiátrico não escolhe, ou melhor, escolhe a determinadas pessoas que acabam passando por essa situação, mas não escolhem personalidades. Não, vamos livrar os pais. Os pais nunca vão ter esse problema. Infelizmente, tem pai que tem. Infelizmente, tem avó que tem, né? Avô, tio, né? Geralmente são homens, pode ocorrer de ser mulheres, né? Pedófilas, vamos dizer, mas na maioria dos casos, sem dúvida, são homens, né? E pode ser um membro da família. Repito, não é que você vai ficar de olho, né, ali, assustado com o tio ou um primo, não é isso, de jeito nenhum, né? Nós devemos viver em harmonia e sermos felizes, mas é que a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Ele é primo, então ele não faz nada. Não é assim, né? Toma cuidado com isso. Vamos seguir. 3. Conheça as características comuns de um pedófilo. Embora qualquer pessoa possa ser a maioria dos pedófilos são homens, sejam suas vítimas meninos ou meninas, né? Como eu disse, a maioria homem. Muitos pedófilos têm algum histórico de abuso no passado, seja físico ou sexual. Uma pessoa que já foi molestada vira um molestador, né? Infelizmente, é um ciclo que se repete, né? Alguns também têm problemas mentais, como um distúrbio de humor ou personalidade. Outros problemas, né? Porque a própria pedofilia já é um problema, mas às vezes a pessoa tem outros problemas também. Os homens heterossexuais ou homossexuais podem ser pedófilos. A ideia de que homossexuais têm mais tendência à pedofilia é um mito e um preconceito muito grande, né? Achar que o homossexual é pedófilo, isso é um absurdo. Na verdade, eles podem ser pedófilos tais quais qualquer heterossexual pode ser. E as mulheres pedófilas têm uma tendência maior a abusarem de meninos do que de meninas, né? Essa também são estudos que são carreados aí em cima deste tema, né? Que demonstram que as mulheres pedófilas, que são poucas, acabam sendo mais molestadores de meninos do que de meninas propriamente dito. Né? Agora o homem não, ele é molestador de homens e mulheres, de crianças, meninos ou meninas. Né? Próximo item, item 4. Fique ciente dos comportamentos comuns demonstrados pelos pedófilos. Normalmente eles não demonstram tanto interesse por adultos quanto pelas crianças. Eles costumam ter muitos empregos que permitem o contato com crianças de determinada faixa etária, ou planejam outras formas para que possam passar algum tempo com crianças, praticando atividades de professores ou babás. Os pedófilos tendem a falar sobre crianças como se estivessem falando sobre adultos. Eles podem fazer referência a uma criança como fariam um amigo adulto ou companheiro. Os pedófilos normalmente dizem que amam todas as crianças e sentem-se como se ainda fossem crianças, né? Então eles colocam no pé de igualdade, na verdade, né? A sua mente doentia faz ele tratar aquela pessoa, aquele ser humaninho, né, como se fosse um adulto. Não, olha, ele está nessa situação, ele está
sensualizando. Tá nada, é uma criança, né? Mas na visão do sujeito, acho que está sensualizando, porque um adulto poderia sensualizar daquela forma, né? Ou então ele se rebaixa à mesma condição. Não, eu também gosto dessa brincadeira, essas brincadeirinhas, é comigo mesmo, né? Tal. Veja, não estou generalizando, dizendo que todas as pessoas que gostam de brincar com crianças, muito pelo contrário, eu adoro brincar com os meus filhos, com sobrinhos, o que precisar, eu, né, vou brincar mesmo, né? Mas a questão é uma questão de postura mental, né? Esse transtorno faz com que as pessoas enxerguem a criança como se fosse um adulto. Na cabeça dele é normal. Lembra que eu falei? É normal. A criança tem sexo como se fosse um adulto, porque na verdade ela é um adulto. Olha só aonde chega a força desse transtorno, né? Desse pensamento. Dá uma olhada. 5. O pedófilo normalmente passa por um processo por meio do qual ele conquista a confiança da criança, algumas vezes até a confiança dos pais, não é? Durante o período de meses ou até anos, um pedófilo pode tornar-se um amigo confiável da família e pode oferecer-se para cuidar da criança, levá-la ao shopping, para passear ou passar algum tempo com a criança de outras formas. Muitos pedófilos não começam a abusar da criança até que conquistem sua confiança. Os pedófilos procuram por crianças que são vulneráveis às suas táticas, pois têm pouco apoio emocional ou não estão tendo atenção suficiente em casa. O pedófilo tentará ter uma figura paterna para a criança, tentará ser, né, uma figura paterna. Alguns pedófilos procuram por crianças de pais solteiros que não estão tão disponíveis para dar muita atenção. Um molestador de crianças normalmente usará vários jogos, truques, atividades e linguagens para ganhar a confiança ou enganar a criança. Entre essas táticas estão guardar segredos. Os segredos são muito valiosos para a maioria das crianças, que sentem-se adultas e poderosas. Jogos sexuais explícitos, carícias, beijos, toques, comportamentos sexualmente sugestivos, exposição da criança a materiais pornográficos, coerção, suborno, bajulação e o pior de todos, afeição e amor. Saiba que essas táticas são usadas basicamente para isolar e confundir a criança. Bom, senhores, eu acho que este é o ponto principal aqui da nossa prevenção, é o ponto principal, o eixo principal aqui de tudo que nós falamos, né? Muitas crianças, elas não têm, e a gente sabe disso pelo dia a dia, a gente sabe pelas modernas sociedades familiares, pela correria do dia a dia, pela busca de uma situação socioeconômica melhor, né? Então os pais ficam muito ausentes e os filhos acabam sendo tratados, né, por outras pessoas, criados por outras pessoas, contratadas para tal. Não que essas pessoas não tenham o seu valor, porque elas têm sim. Mas fato é que os pais, eles acabam não se tornando muitas vezes referência para aquelas crianças. Há uma carência afetiva, né? Da presença física, não de presente, uma substituição de presente pela presença, né? Eu não estou presente, então eu vou dar um presente. É o que muitas pessoas pensam nesse sentido. Então, esse molestador de crianças sabe disso e ganha confiança da criança, né? De que forma? Se aproximando dela mentalmente, criando jogos, criando ali uma reciprocidade. E nessa reciprocidade, nesses jogos, nesses truques, é que começam a ser colocados ali os atos de pedofilia. Né? Já se ouviu falar de toques, e aqui vai uma dica, né, que eu
já ouvi e gostaria de transmitir para vocês. Nós precisamos alertar as nossas crianças acerca dos toques. Aquele toque de amizade, bate na mão, dá um tapa nas costas, né? Esse é um toque bom. Há aquele toque de agressividade, o empurra, o bate, o puxa, o belisca. E há aqueles outros toques, esses são ruins, esses toques de agressividade, e a criança tem que estar já de alguma forma prevenida. Se isso acontecer, conversar abertamente com os pais. Ah, teve toque lá, teve toque de amizade, oh, legal, teve toque de agressividade, teve, o menino me empurrou, tal. E os toques secretos. Os toques secretos é o X da questão, né? Porque a partir do momento que o molestador ganha a confiança da criança, ele começa com determinados jogos e começa a compartilhar segredos. E a criança, com esse segredo, ela se torna uma pessoa poderosa. Ah, eu conheço isso é um segredo meu e da outra pessoa. Ela confia em mim, olha só como eu sou grande já, né? Então fica só entre elas aquilo ali. E é a partir daí que abre-se a porta para todos os ataques predatórios, né? Com esses segredos. E aí, mas, na verdade, o pai tem como se policiar um pouco antes disso acontecer, né? E dizer para o filho, ó, não tem essa de toques secretos, hein? Se ocorrer algum toque que seja um segredo, não tem segredo para comigo, né? Tem que se aproximar do filho aí, isso seria uma forma de policiar esses ataques, né? Mas, na verdade, o que a gente queria passar aqui para vocês é o panorama jurídico e o panorama social de como ocorre a pedofilia, né? O panorama jurídico nós falamos, a pedofilia não é crime, mas a exteriorização é crime. Mas como combater isso, né? Como combater? Como prevenir? Como fazer com que isso não bata às nossas portas? Acima de tudo, atenção, acima de tudo, carinho, acima de tudo, percepção. Saber exatamente as reações, os olhares, como é que aquelas pequenas pessoas, não é, que serão o futuro aí das nações, como elas estão se conduzindo, como elas estão se mostrando, o que está passando na cabeça delas. Se a gente estiver integrado, certamente nada de mal vai ocorrer, né? A pedofilia é um problema que se põe nas sociedades modernas, né? E que a gente não pode esconder, não pode jogar isso para debaixo do tapete e dizer comigo não acontece, porque pode acontecer com qualquer um, né? Por isso, mesmo sendo um tema tão pesado, tão importante, eu resolvi trazer aqui para a sessão da tarde das nossas segundas criminais, porque eu acho isso, sinceramente, de utilidade pública. Eu gostaria que alguém falasse sobre isso para mim, assim como eu estou tentando falar isso para vocês, ok? Repartam, passem isso para outras pessoas, é um alerta, vamos fazer uma corrente do bem, ok? Porque isso certamente vai distribuir o bem só traz o bem. Senhores, vamos encerrando aqui a nossa sessão da tarde criminal, sempre lembrando os senhores que podem entrar em contato conosco no penal@legale.com.br, né? Sempre estamos aqui, colocamos aqui penal@legale.com.br, estamos sempre dispostos a tirar todas as dúvidas, trocar ideias, sugestões, mandem que a gente vai responder para vocês. Uma grande satisfação estar com vocês por aqui. Semana que vem voltaremos com mais uma segunda criminal, sessão da tarde aqui do Legale Educacional. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.